Olá a todos, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso. Nesta aula daremos início ao surgimento dos bancos de dados no SQL. Mas antes de comentar o surgimento dos bancos de dados no SQL, a gente vai comentar dois fatores que são limitações dos bancos de dados relacionais que motivaram o surgimento dos bancos de dados no SQL. O primeiro fator, a primeira limitação, é a incompatibilidade de impedância. É citado essa característica no livro NoSQL Essential, do Matt Follow e do Premude, comentando sobre a diferença entre o modelo relacional e as demais estruturas de dados na memória. Então, se você pega, por exemplo, o paradigma orientado a objeto de programação e você pega o banco de dados relacional, você tem praticamente ali dois mundos totalmente diferentes. Programação orientada a objeto tem classe, tem atributos, tem métodos. Banco de dados relacional tem tabelas, tem tuplas, tem colunas, ou seja, são modelos que deveriam estar mais próximos uns dos outros, porque quando você desenvolve uma aplicação, você atua basicamente com banco de dados, seja ele relacional ou outra utilização, e programação pode ser estruturada, orientada a objetos, etc. Então, a grande dificuldade aqui no que tange a incompatibilidade e impedância é esse distanciamento que existe entre o modelo relacional das demais estruturas, seja estrutura de programação ou até mesmo uma outra estrutura de dados que tu esteja utilizando na memória. Quando nós estamos no caso da programação, um paradigma muito comum é a programação orientada a objetos, que diferencia em muito da estrutura de um banco de dados relacional. Então, esse distanciamento aí, ele acaba reduzindo um pouco a produtividade de quem desenvolve aplicativos, porque você sabe, quando você está desenvolvendo aplicativo, você não foca apenas na programação, você deve focar também na estrutura do seu banco de dados. Mesmo que você não crie o seu banco de dados, mas você precisa estar interagindo com o banco de dados por meio de comandos DML, de manipulação de linguagem, para estar inserindo operações CRUD, de create, read, update e delete, ou seja, de leitura, de consulta, de atualização, inserção e exclusão de dados. Tudo isso de forma bem dinâmica na sua aplicação. O que tem sido feito, que tipo de mecanismo foi desenvolvido para dirimir um pouco esse distanciamento? Os frameworks de mapeamento objeto relacional, como a gente estuda aqui o Hibernate aqui no curso do Prova de TI. O Hibernate, OpenJPA, dentre vários outros, são exemplos aí de aproximação que pode haver entre um banco de dados relacional, por exemplo, e uma programação orientada a objeto. Por meio disso, quem utilizou um ORM no desenvolvimento de um sistema sabe a produtividade que é para construir e desenvolver um determinado sistema. Mas mesmo assim, ficamos aqui com a primeira limitação de um banco de dados relacional, que é a incompatibilidade de impedância. Para resolver isso, foi criado então os ORMs, os frameworks ORM, como o Hibernate, lá para quem utiliza a linguagem e plataforma Java. Olha só um exemplo retirado do próprio livro NoSQL Essential. Nós temos aqui essa imagem, e aqui a imagem da esquerda, ela denota aqui um relatório em que você... É muito comum, por exemplo, a quem trabalha com pedidos, nota fiscal e por aí vai. O que nós temos aqui? Nós temos o ID, nós temos ali o nome do cliente, temos os itens de um pedido de um cliente e temos embaixo os detalhes de pagamento daquele cliente. Se nós formos decompor esse pedido, esse relatório aqui para banco de dados relacional, como ficaria mais ou menos? Nós teríamos pelo menos 4 tabelas, tabela de pedido, a tabela de cliente, a tabela de item pedido e a tabela de cartão de crédito. A tabela de pedido teria o ID do pedido, bem como a referência do cliente estaria na outra tabela, na tabela de cliente. Na tabela de cliente teríamos apenas o nome do cliente. Na tabela de itens de pedido teríamos os itens do pedido propriamente dito. E na tabela de cartões de crédito teria todos os detalhes de pagamento no que tange ao pagamento no cartão de crédito. Então veja, um pedido que apresenta uma estrutura única na interface de usuário, que é isso que a gente vê na imagem da esquerda, ele é dividido em muitas linhas e tabelas num banco de dados relacional. E isso principalmente
por meio da normalização de dados que você e eu conhecemos dos bancos de dados relacional. Então, nesse caso, eu não estou dizendo aqui que os bancos de dados relacional eles não são bons para isso, né? O que a gente está vendo aqui é o que? É um distanciamento muito grande da estrutura de um banco de dados relacional para as estruturas de dados que são realizadas em memória, né? A gente viu um distanciamento entre o banco de dados relacional e a programação orientada a objetos. E agora nós vemos um exemplo bem prático de como isso pode, de certa forma, influenciar na estrutura de uma determinada aplicação. Você imagina agora para a gente montar esse relatório aqui da esquerda, o tanto de consulta que eu devo fazer nessas 4 tabelas. Relacionando pedido com cliente, relacionando pedido com item pedido, relacionando item pedido com detalhe de pagamento e por aí vai. Então, isso porque é um exemplo bem pequeno, né? Imagina agora com um exemplo envolvendo ali 20, 30, 40 tabelas, né? Você percebe aí que tem que criar ali várias junções, tem que ser criado vários relacionamentos para conseguir gerar uma determinada informação. Para esse primeiro ponto aqui, uma das estruturas que um banco de dados no SQL ajuda nesse ponto da incompatibilidade de impedância é o que a gente vai ver com os modelos de dados agregados. Nós vamos ver isso aí numa próxima aula. Porém, agora vamos para a segunda limitação que os bancos de dados relacionais trazem juntamente consigo e que de fato motivou o surgimento de bancos de dados no SQL. A segunda limitação está relacionada com a infraestrutura técnica, com o movimento que aconteceu ali no ano de 2000, né? Para quem não sabe, no ano de 2000 houve um boom no avanço da internet, grandes conjuntos de dados estavam surgindo, links, redes sociais, atividades em log, dentre outros. Surgiu-se então a pergunta: como armazenar e processar todos esses dados se o volume aumenta de forma exponencial? O volume de dados estava aumentando bastante, né? Será se teríamos condições de infraestrutura técnica de suportar esse volume de dados que estava aumentando exponencialmente? E aí trago 2 opções no que tange a sistemas distribuídos. Em sistema distribuído, quando nós tratamos da escalabilidade computacional, nós podemos ter a escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal. Quando nós pensamos na escalabilidade vertical, eu penso em um supercomputador, né? Eu penso em aumentar o poder computacional de uma máquina, né? O que a gente chama de poder de fogo de uma máquina, de um supercomputador. Então essa é a primeira ideia, né? À medida que o teu volume de dados está aumentando, então é o momento de você fazer uma manutenção na sua máquina, aumentar o processador, aumentar a memória RAM, aumentar o disco rígido, ou seja, você vai tunar, você vai turbinar aquele computador e vai tornar ele um supercomputador. Isso é o que a gente chama de escalabilidade vertical. A outra ideia que nós temos, a outra abordagem é a escalabilidade horizontal, em que você vai comprar computadores medianos, não são supercomputadores, são computadores medianos, com armazenamento e processamento mediano também, porém, a sacada principal aqui vai ser o quê? Que você vai criar um cluster de computadores e vai permitir com que os computadores trabalhem de forma conjunta, né? E aí um cluster de computadores, para quem conhece sistema distribuído, sabe que ele se comporta de forma transparente com uma única máquina, como uma única máquina, né? Então, nesse caso, se uma máquina, um nó, na verdade, que a gente chama, né, do cluster, ele falhar, os demais nós vão manter aquela conexão persistente, né, e vão dar continuidade ali no suporte das aplicações. Então, quando nós pensamos nas 2 abordagens, principalmente um fator que vai delinear a escolha de uma em relação à outra é a tolerância a falhas. E por que a tolerância a falhas é algo muito comum quando nós tratamos de dados? Porque nós sabemos que para que um banco de dados ele realmente funcione, né, ele realmente opere, nós precisamos de infraestrutura. E para a infraestrutura nós precisamos de redundância e precisamos ali de tolerância a falhas. Imagina que você mantém um banco de dados relacional, um banco de dados no SQL, em um único servidor. Se aquele servidor, por algum momento ou outro, vier a falhar, vier a ter algum problema, você vai ter o quê? Você vai ter que realizar a manutenção. E no momento da manutenção, que pode demorar 1 dia, 2 dias ou até mais, vai acontecer o quê? Os serviços que estavam sendo suportados por aquele servidor ficarão parados. E aí a gente sabe que um serviço em uma empresa
de tecnologia que fica parado é um prejuízo certo. Então, nesse caso, em relação à tolerância a falhas, a escalabilidade vertical não é uma boa ideia. A boa ideia seria a escalabilidade horizontal, por quê? Porque se um nó do cluster falhar, os demais nós vão manter aquela conexão viva e persistente. Então, nesse caso, a gente chega aqui ao movimento do ataque dos clusters, né? Porque se nós sabemos que em 2000 houve um aumento exponencial do volume de dados, nós sabemos aqui, com base na característica de tolerância a falhas, que esses dados deveriam agora ser suportados por meio de tecnologias de processamento distribuídos, né? Que é o que a gente vai falar agora. Por meio da computação distribuída. Executa aplicações através de máquinas diferentes, como se estas fossem uma só. Essa computação distribuída tornou-se possível com a popularização das redes de computadores. As máquinas podem estar interligadas por redes intranets, internet, rede pública e rede privada. Se você acompanhou o curso de Big Data, nós comentamos bastante ali sobre o Hadoop, né? Que é exatamente um exemplo macro, né? Um exemplo, talvez o exemplo mais específico hoje de uma tecnologia para processamento e armazenamento de forma distribuída dos dados, né? Que é o Hadoop, que além de ser open source, né? Ele pode operar com várias outras tecnologias ali também para processar dados vindo diretamente do movimento do Big Data, né? Principalmente dados não estruturados. Por que a gente cita agora aqui a computação distribuída como uma limitação dos bancos de dados relacionais? Embora você consiga distribuir bem as instâncias de aplicação dos seus bancos de dados relacional de forma distribuída, ainda assim, os bancos de dados relacionais eles não foram feitos para trabalhar de forma distribuída. Você pode até conseguir, né, mas se você trabalha, por exemplo, com um banco de dados que é proprietário, você vai ter custos adicionais de licenciamento, você vai ter que colocar ali replicação mestre-escravo, né, replicação ponto a ponto, você vai ter que trabalhar de forma bem intensiva para, de certa forma, deixar bem configurado, né, aqueles servidores de forma distribuída. Então, os bancos de dados relacional eles não foram feitos para trabalhar de forma distribuída. E ainda mais, né, você não tem, por exemplo, uma aproximação tão perto de bancos de dados relacional como, por exemplo, tecnologias open source e tecnologias ali de processamento distribuído e armazenamento distribuído como Hadoop, HDFS, MapReduce e por aí vai. É claro que a gente tem possibilidades como o Scoop, né, que ele vai ser uma ferramenta do ecossistema do Hadoop que permite movimentar dados transacionais de bancos de dados relacional para o Hadoop, o HDFS e por aí vai. Mas o fato é que se nós tivermos que elencar aqui dois fatores, duas limitações dos bancos de dados relacional, a primeira é a incompatibilidade de impedância, né? O distanciamento de banco de dados relacional com estruturas de programação orientada a objeto, né? Que pode ser visto na prática quando você desenvolve um relatório ou uma consulta de dados que você precisa realmente fazer consultas e junções ali entre várias tabelas. E a segunda está no que tange a computação distribuída. Os bancos de dados relacionais não foram feitos para trabalhar com tecnologias e com infraestrutura de forma distribuída, né, com cluster. Então, nesse caso aí, essas são as duas limitações aí que são citadas no livro NoSQL Essential. E a gente vai citar aqui também, e foram duas limitações que deu início ao movimento e ao surgimento dos bancos de dados no SQL, que a gente vai falar agora. O seu movimento surgiu pelos anos 2000, exatamente ali quando houve um boom, né, no volume dos dados que eram gerados ali em sites, em links, em redes sociais e por aí vai. E foi cunhado a sua nomenclatura em um evento sobre o Hadoop em 2009. Os bancos de dados no SQL não utilizam SQL, pois possuem linguagem própria de consulta semelhante ao SQL, mas com todas as premissas para o ambiente distribuído. Então veja que é um ponto interessante, né? Embora os bancos de dados no SQL não utilizem SQL, mas eles utilizam queries de consulta, né? O que acontece é que muitas das vezes essa query é utilizada com uma linguagem própria que realmente atende às premissas do ambiente distribuído, né? Por exemplo, quem utiliza o Neo4j, lá tem o CQL, né? O Cipher Query Language, que é derivado do SQL, porém é adaptado para trabalhar de forma distribuída, né? Por meio da linguagem Cipher.
por aí vai, né? Se você vai ver em cada um dos modelos de banco de dados, né? Tanto orientado à chave, orientado à família de coluna, orientado a grafo e orientado a documentos, cada um deles vai utilizar a linguagem de consulta, só que essa linguagem não é o SQL ANSI que a gente conhece lá dos bancos de dados relacional, tá certo? Inclusive, temos o banco de dados MongoDB, que é um banco de dados orientado a documentos, em que basicamente as consultas são feitas por meio de funções. A gente vai comentar um pouco mais lá na frente sobre esse tipo de orientação a documentos, né, que é um exemplo do MongoDB. Outro ponto, orientado pela necessidade da execução em clusters, com exceção do modelo baseado em grafo, né? Então aqui no SQL, se lá no banco de dados relacional tinha essa limitação de não conseguir trabalhar o que não foi feito para trabalhar de forma distribuída por meio de clusters, aqui o NoSQL ele já foi apropriado para isso, né? Na verdade, quando você pensa no banco de dados NoSQL, é interessante que você não trabalhe com servidor apenas, é interessante que você trabalhe de forma distribuída por meio de clusters de computadores. Do banco de dados orientado a grafo. O banco de dados orientado a grafo é o banco de dados que mais se assemelha à abordagem relacional dos bancos de dados. E aí o banco de dados é grafo mesmo, não é gráfico, tá? Grafo lembra muito a estrutura de dados lá de grafo, que tem nós, vértices e arestas e por aí vai. Por último, o NoSQL tem como objetivo inicial suprir as necessidades do Big Data, né? E quais são as suas necessidades? A gente tem o Big Data se dividindo em dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. São tantos dados que a gente viu no curso de Big Data que para trabalhar tanto no armazenamento quanto principalmente no processamento, precisa-se de tecnologias que trabalhem de forma distribuída. E qual é o banco de dados atualmente que está propício para trabalhar de forma distribuída no armazenamento e no processamento dos dados? São os bancos de dados NoSQL, né, que se divide nas categorias de chave-valor, orientado a documento, família de colunas e orientado a grafo. Outro ponto, diferencia-se também dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional pela flexibilidade de atuar sem um esquema pré-definido, né? O que seria esse esquema pré-definido? Quando nós vamos para banco de dados relacional, nós temos lá pelo menos 3 linguagens, né? Que são primeiro DDL, DML e DTL, né? DDL seria o que? Linguagem de definição de dados. Você só pode manipular um dado depois que esse dado está em uma definição, em uma tabela como um todo, né? Então, quando você utiliza o DDL, você vai realizar ali a criação de uma tabela como um todo. Você vai definir quais são as suas colunas, que tipo de dado é uma determinada coluna, qual tamanho de dado vai ter uma coluna específica. Tudo isso aí você vai estabelecer na DDL. Na DML, você agora vai manipular os dados, né? Uma linguagem de manipulação dos dados. E na DTL, uma linguagem de transação dos dados, né? Por que eu falei da questão do DDL, né? Porque você só pode operar os dados depois que eles foram definidos. Então, lá nos bancos de dados relacional, você tem esse esquema pré-definido, né? Você vai ter que criar um esquema, vai ter que criar uma tabela, né? Aqui nos bancos de dados NoSQL, nós não temos essa obrigação de criar um esquema pré-definido. Ou seja, você vai, à medida que for inserindo o dado, você insere dado e já vai criando ali de forma intrínseca um esquema ali que associe-se com aquele dado, né? A vantagem de não utilizar um esquema pré-definido é que pode ser permitido que seja adicionado livremente campos aos registros do banco de dados sem ter de definir primeiro quaisquer mudanças na estrutura. Então, se tivermos uma palavra para elencar essa questão de não ter um esquema pré-definido, é a flexibilidade. Então, nesse caso, principalmente quem trabalha com desenvolvimento de software, e o camarada está criando um software que vai utilizar um banco de dados NoSQL, ele nem sequer precisa abrir ali o sistema de gerenciamento de banco de dados que ele vai utilizar, se é o MongoDB, se é o Redis, se é o Neo4j, ele nem precisa criar isso, ele pode criar realmente toda a lógica por meio do seu código, e aí a partir do momento que for incluído alguma informação, alterado, excluído ou consultado, ele vai fazer conexão direta com o banco de dados sem sequer ter a necessidade desse esquema pré-definido. Então, principalmente quem trabalha com desenvolvimento de software, facilitou bastante e deu uma produtividade muito grande aí para quem trabalha com desenvolvimento, porque ele não precisa mais ficar tão dependente ali
do DBA, né, do camarada que vai estar realizando todo o gerenciamento do banco de dados, lá como nós tínhamos também no banco de dados relacional. Outro ponto também que a gente pode comentar do NoSQL é que eles não resolvem todo tipo de problema, né? Isso é interessante que a gente saiba, porque nenhuma abordagem, nem relacional, nem orientada a objeto, nem banco de dados hierárquico, nem o NoSQL resolvem todo tipo de problema. E aí justamente o livro traz muito a questão de que essas abordagens podem atuar perfeitamente em um conjunto com outra abordagem de banco de dados, como a relacional, né? Banco de dados relacional com banco de dados NoSQL, né? Isso inclusive é o que grandes empresas têm feito hoje, né? Em uma aplicação trabalha com banco de dados relacional para uma informação e com banco de dados NoSQL para outras informações, né? Isso o livro chama de persistência poliglota, é quando você aborda mais de uma abordagem de banco de dados dentro do seu contexto de aplicação. E isso é perfeitamente possível e inclusive é muito aconselhável pelo autor do livro NoSQL Essential. Por último, os bancos de dados NoSQL se enquadram em tecnologias open source. Quais tecnologias? Se você viu o curso de Big Data, a gente falou sobre elas, né? A gente falou lá do Hadoop, MapReduce, falamos também do Scoop, do Flume, Zookeeper, todas aquelas tecnologias que de maneira direta ou indiretamente vão estar amparando e vão estar suportando o armazenamento de dados e processamento de dados de forma distribuída, elas trabalham de forma bem direta e bem integrada com os bancos de dados no SQL. Por último, temos aqui a classificação dos bancos de dados no SQL. Eles se classificam primeiramente em orientado a chave-valor, orientado a família de colunas, orientado a documentos e orientado a grafos. Posteriormente, nós vamos falar sobre cada banco de dados desse, vamos citar exemplos, vamos citar também casos de uso e quando não usar cada um deles. Vou finalizar a aula neste momento. Nesta aula a gente viu as duas limitações dos bancos de dados relacional, que deram início à motivação da criação e do surgimento dos bancos de dados NoSQL. Comentamos as suas características e vimos agora também as 4 categorias que um banco de dados NoSQL pode ser, né, que é chave-valor, família de colunas, documentos e orientado a grafos. Vou finalizá-lo neste momento, te espero na próxima aula para a gente estudar um pouco mais sobre o modelo de dados agregados em banco de dados NoSQL.